vai ser os professores da Unipampa, São Gabriel, da Universidade Federal de Santa Maria e do campus de Frederico Westphalen. Luciano Denardi é professor do Departamento de Ciências Florestais da UFSM Campus Sede e também é curador do herbário. Fabiano de Oliveira Fortes é professor da Universidade Federal de Santa Maria do Campus Sede. O Edson Bisogum Cantarelli é professor da UFSM do campus de Frederico Westphalen e a Bruna Denardini da Silveira é professora da Unipampa, de São Gabriel. Então, eles vão ter 20 minutos para começar a apresentação deles. Ok, boa noite a todos. E, inicialmente, parabéns a todos os engenheiros florestais, que hoje é o nosso dia, e especial abraço aí aos conterrâneos aí, engenheiros aqui do Rio Grande do Sul. Vou fazer uma breve introdução, um histórico do curso de Engenharia Florestal aqui do Campus Sede. Tá? Esse curso surgiu em 1970, né, data de criação. Esse ano, inclusive, completaremos 50 anos. E desde o seu início, né, o curso teve uma forte influência de professores do exterior, notadamente da Áustria, né? A Áustria, junto com a Alemanha, são o berço da engenharia florestal, digamos assim. Então, nós sempre tivemos o curso aqui de Santa Maria, Campus Sede, digamos, uma linha de formação de engenheiros mais voltada para a parte de produção. Quando eu falo em produção essencialmente de madeira, né? Não desmerecendo os outros produtos que são oriundos da floresta. Passados quase 50 anos, né, evidentemente, o curso passou por reformulações da grade curricular, muitas disciplinas foram extintas, outras entraram, conteúdos daquelas disciplinas essenciais foram atualizadas, e o que mudou, né, e o curso continua sendo, digamos assim, mais voltado para a linha produtivista do que essa parte ambiental, digamos assim. O que mudou, que a gente nota, foi nos últimos 10, 12 anos, aproximadamente, com relação ao perfil do nosso egresso. Basta uma rápida olhada no TPC atual do curso, que foi reformulado, nós estamos com o TPC aí ainda sendo consolidado praticamente, o TPC de 2018, nós vamos notar aí que as disciplinas, a grande maioria das disciplinas, são voltadas, sim, para a parte de produção. Então, vejam algumas disciplinas aí, temos um núcleo básico, vou citar só apenas algumas: cálculo, física, genética, botânica, geologia. Aí temos um núcleo de disciplinas que são a alma, digamos, a espinha dorsal do curso. Vou citar algumas: geografia florestal, solos florestais, dendrometria, inventário, preservação da madeira, química da madeira, máquinas florestais, colheita florestal, estradas florestais, próprio manejo florestal, anatomia da madeira, dendrologia. Tá? Anatomia da madeira, dendrologia, são disciplinas essencialmente aí essenciais do curso, digamos assim. Tá? Eu, como professor dessas duas disciplinas, eu até poderia, né, voltar elas mais para a parte, digamos, ecológica, tá? Mas não o faço, enfim. E como disciplinas que o curso oferta na linha mais ambiental, mais ecológica, vou citar apenas algumas: recuperação de áreas degradadas, aqui no campus Sede, ministrada pela professora Roveder, tá? Uma área essencial aí dentro do curso. Temos também aí, ministrado pelo professor Sutili, manejo biotécnico de bacias hidrográficas, ecologia florestal e paisagismo e arborização. Então, vejam, né, o currículo, a estrutura curricular do curso é ainda, passados quase 50 anos, repito, voltada muito mais para a parte de produção. Obviamente, a questão ambiental e ecológica sempre foi, né, e sempre será importante dentro do curso. Não vamos nos esquecer, a engenharia florestal trabalha com o princípio da sustentabilidade, e não tem como haver sustentabilidade da produção florestal sem nós considerarmos toda a questão ecológica que envolve a atividade produtivista.
Isso a gente pode dar uma olhadinha, vendo as 4 grandes funções aí da floresta. Função de produção, função de proteção, função de equilíbrio climático e função de recreação. Vejam, tirando, propriamente dito, a função de produção, todo o resto do curso está inserido a questão ecológica, ambiental, que é, repito, muito importante. Mas o que me preocupa, pelo menos nos últimos 10 anos, é uma preocupação que eu, professora Fabiana, aí compartilhamos, com relação ao perfil do nosso egresso, que, ao nosso ver, constatações empíricas, mas, digamos, empíricas, mas reais, né, de quem está à frente do curso. Boa parte dos alunos, eu vou só deixar em números redondos e sendo bem modesto, no mínimo 50% dos alunos egressos, pelo menos aqui no campus sede, tem um perfil, né, muito mais voltado para a parte de conservação, ecologia, né? Nada contra isso, muito pelo contrário, já demonstrei que isso está embutido na atividade florestal. Mas o que a gente nota? Normalmente o aluno que entra com esse perfil, ele acaba, boa parte deles, se frustrando com o curso. Por quê? Porque ele se depara com bastante disciplinas, a grande maioria das disciplinas do curso, que são de cunho voltado para a produção. Né? Então, isso é um problema para o aluno, que se sente frustrado, e muitas vezes tende ou continuar o curso para se formar, e não fica muito satisfeito, não fica muito feliz, digamos assim, e é um problema pro curso, no sentido que, normalmente, esse aluno não tem um bom desempenho aí no decorrer do curso. Né? Então, isso é um problema que acaba, inclusive, muitas vezes, baixando a nota, né, aquele conceito do ENAD que nós temos. Tá? Atualmente, o conceito não está muito bom, não só por conta disso, obviamente. Um aluno que entra no curso sabendo do espírito, né, da atividade florestal, tá? E depois, eventualmente, quer seguir uma linha mais ecológica, ambiental, nesse sentido, ele não se sente frustrado, porque ele pega algumas dessas disciplinas e vai buscar esse conhecimento. Digamos, ele não entra enganado ou com uma visão distorcida do curso. Então, é uma preocupação que a gente tem visto, né, tem acompanhado, pelo menos nesses últimos 10, 12 anos, e nos preocupa bastante. Eu e o professor Fabiano, o professor Sutili, que agora está aqui no campus sede também da Universidade Federal de Santa Maria, nós tivemos a experiência de iniciarmos a nossa carreira como docente lá em Frederico Westphalen, junto com os demais colegas que lá estão ainda hoje. E pelo menos, né, naquele início, há 10, 12 anos atrás, o pessoal pode comprovar isso, nós tínhamos um perfil de aluno que realmente era diferente do que nós temos hoje, né? Ou seja, o pessoal de lá vinha de, digamos, de cidades do interior e tinha um perfil mais alinhado com o curso, digamos assim. Né? E isso mudou bastante. Né? Eu mesmo, quando me transferi aqui para o campus sede, eu notei essa diferença já no primeiro semestre, algo que me chamou muito a atenção. Depois veio aí o professor Fabiano, também nós constatamos isso. Então, acho que da minha parte inicial aí seria isso. Tá? Então, agora passamos a palavra aí ao professor Fabiano, que vai apresentar alguns dados aí sobre os formandos, né, sobre o pessoal que atua aí na atividade florestal. Boa noite, pessoal. Nós tivemos, há 1 ano e meio, aproximadamente, atrás, nós tivemos a ideia de fazer um levantamento. Nós tivemos a ideia de fazer um levantamento sobre o perfil do engenheiro florestal e aonde ele estava atuando aqui no estado do Rio Grande do Sul.
Essa ideia surgiu da possibilidade de melhorar o campo de trabalho, de tentar alinhar a academia com o perfil do profissional, né? E também da necessidade que nós vimos que nós não tínhamos nenhum tipo de levantamento nesse sentido. Nós nos perguntávamos, e aí, quantos engenheiros florestais tem atuando no Rio Grande do Sul? Aonde que eles estão trabalhando, né? E dessa conversa, foi uma conversa de cafezinho, literalmente, que saiu esta proposta entre eu, o professor Luciano, e o, então, na época, acadêmico Jairo, né? E com isso nós fizemos um pequeno levantamento, né? Esses primeiros dados que vocês estão vendo, eles não são dados meus, não foi dados do nosso levantamento. Esses dados foram passados, alguns pela Roberta e outros pelo Derca, né? Mas foi conseguido todos. Onde nós temos no Brasil hoje, nada mais, nada menos, mais provavelmente, que 14.600 engenheiros florestais que estão de parabéns hoje. Porque hoje é o nosso dia. É o dia do engenheiro florestal. E nada mais apropriado do que fazer no dia do engenheiro florestal essa pequena homenagem, né? E demonstrar alguns dados. Só um momento que eu acho que os teus dados não estão aparecendo. Acho que a apresentação não está aparecendo ainda. Bom, eu vou falando então, daqui a um pouco aparece. Deve ser a internet. Eu acho, professor Fabiano, que o compartilhamento está da aba da reunião do Meet e não dos teus dados. E agora? Acho que agora vai dar. Avisar. Esses dias eu fiquei 15 minutos falando sozinho numa aula. Eu sou meio metida, assim, daí. Eu não sei quem é que tá falando aí, mas obrigado, viu? É a Marjorie. Ah, obrigado, Marjorie. Bom, pessoal, se não aparecer a apresentação, vamos ter que ir no manual. Vai ter que ir no manual. Então, nós temos hoje, pessoal, daqui a pouco pode ser que apareça, nós temos 14.600 engenheiros florestais com registro ativo no Brasil, tá? E desses, no Rio Grande do Sul, nós temos 1.956 com registro ativo. Claro que aqui, nesses dados, já está incluído as duas universidades, né? A Unipampa e os dois campos aqui da UFSM. Nós temos também um dado interessante, vai aparecer, que é o número de formandos na Unipampa, né? Que até aquele levantamento tinha sido 152. De Frederico, 294. E em Santa Maria, na sede, nós temos já 1.510 formados, né? Algo interessante que dá para ver nesses dados, que vocês infelizmente não estão vendo, é o percentual de mulheres, que isso inverteu, né? Hoje já acho que já está entrando e se formando mais mulheres do que homens na engenharia florestal. O que até algum pouco tempo atrás era o inverso, né? E agora está mostrando que as mulheres estão atuando e entrando mais nesse campo da engenharia florestal.
Só para vocês terem uma ideia, o percentual no campus de Frederico Westphalen é 52% feminino e 48% masculino. Já na Unipampa, 47% feminino e 53% masculino. E, por último, aqui em Santa Maria, como pega bastante anos, né, que entrava mais homens, né, ainda tem 38% e 62% de masculino. Vocês estão enxergando aí? Nada? A gente está enxergando uma tela branca só. Pois é. Eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou tentar interromper o compartilhamento e entrar de novo, tá? Pode ser que dê certo. Agora eu acho que vai dar certo. Acho que foi. Agora sim. Opa, que bom. Aqui, pessoal, só os dois dados que eu tinha mostrado antes para vocês, tá? Os dados o total de engenheiros florestais que está de parabéns hoje, né? E os dados no Brasil, no Rio Grande do Sul, e aqui nos 3 campi, né? Nos 3 campos, onde nós podemos ver, primeiro Unipampa, depois Campos de Frederico e, por último, a sede. Os dados que eu tinha comentado com vocês. Desses aí, pessoal, para nós não nos estendermos muito, a grande maioria, óbvio, né, é Santa Maria ainda, 75%, 2/3. Daí nós temos uma quantidade já de 16% do Campos de Frederico e de 13% da Unipampa, trabalho, aqui no Rio Grande do Sul. E onde eles atuam? Quando nós fizemos o levantamento, foi pensando justamente isso, que nós, até então, a gente não tinha ideia, base nenhuma, aonde que está indo nossos egressos, aonde que eles estão atuando, né? Eles estão desempregados, estão empregados, estão atuando em que parte? E essa aqui foi a pergunta-chave para nós fazermos esse levantamento. E nós tivemos uma grata surpresa, que nós tivemos 232 respostas. Isso, pessoal, naqueles 1.000, praticamente, que estão ativos. Isso é um dado bastante relevante, porque dá quase 20%, dá 23% do total, aproximadamente, de respostas. O que é significativo, né? Dado de 23%. A nossa ideia é, no próximo, chegarmos a 500, chegar a metade de todos para responderem. Então, vocês vão ver que esses dados, eles mostram bastante da realidade nossa aqui no Rio Grande do Sul. Onde nós temos o quê? O setor público, 36% dos profissionais estão trabalhando aqui no setor público e 41% no setor privado. Né? Nós temos aqui, esse dado aqui, de 7,3% são pessoas que estão desempregadas hoje. Né? E nós temos aproximadamente 12 que estão fazendo pós-graduação. Esses são os dados hoje. Tem algumas pessoas também que têm a questão de mudança de ramo, né, que foi trabalhar em outra área que não seja, se formou em engenharia florestal e largou a engenharia florestal. Nós podemos ver, sim, entre o setor público e o privado, na minha opinião, tinha que estar, o setor público privado, tinha que ter mais. Nós temos bastante pessoas trabalhando no setor público, mas o setor privado, talvez nós não tenhamos chegado ao setor privado, nós não tenhamos conseguido chegar no setor privado com os nossos dados, com a nossa pesquisa. Mas, talvez, 20%, essa seja a realidade, que nós podemos dar uma melhorada. Desse total,
do setor público, né, 50% se trabalha, 48,8% trabalha na esfera federal. Então, a nossa ideia, que esses dados estão na revista do CREA também, a nossa ideia é fazer o quê? É abrir um debate para mostrarmos que nós devemos aumentar a quantidade de gente na esfera municipal e estadual, se nós formos ver como setor público, né? Que o setor da federal já tem pessoas, mas eles estão todos praticamente na docência, pessoal. Aqui, quando vocês veem esse dado aqui, ó, 40% aproximadamente, 43,2%, está todos na docência. Isso é um dado muito forte, porque mostra que o setor público que está absorvendo é as universidades. A instituição universidade que está absorvendo o engenheiro florestal formado, né? Mas e os demais? Os demais a gente vê que não tem. Na esfera estadual está pouco. Deveria ter mais. Por exemplo, no estado, no IBAMA, nós temos duas respostas apenas de pessoas que trabalham no IBAMA, né? Professor, vou ter que me interromper porque já passou dos 20 minutos. Tá, eu já estou terminando. Tá, tinha que ter avisado antes. Bom, aqui nós temos, então, do setor privado, tá? Sendo que desse setor privado, 97 daquele total de 232 tinham respondido, e o setor como funcionário, como empregador com CNPJ e como autônomo, tá? Desses, os que trabalham como funcionário de empresas, a grande maioria está trabalhando, né, na parte de licenciamento ambiental, tá? A grande maioria na parte de licenciamento, tá? Tem ainda alguns que a gente não está, tipo representante de vendas. São dados interessantes. Por que nós não estamos? Produção de imóveis, também não tivemos resultado quanto a esses profissionais. Os empregadores, aqueles que estão empregando com o CNPJ, a maioria, 90%, 93% está trabalhando, prestando serviço para as grandes empresas. Então, aqui, pessoal, para quem está fazendo engenharia florestal, a gente vê um gargalo praticamente, um gargalo grande. Já estou terminando, tá? Nós vimos um gargalo grande, por quê? Porque a grande maioria está somente prestando serviço para as grandes empresas, mas tem uma gama que a gente não está trabalhando. A maior prova está aqui, painéis, tratamento de madeira. Nós não temos pessoas formadas em engenharia florestal que está trabalhando com isso. Isso é ruim, é muito ruim para nós. E por último, nós temos os autônomos, tá? Onde a grande maioria dos autônomos trabalham com a consultoria ambiental. Claro que quem for fazer o somatório aqui das porcentagens vai ver que vai dar mais de 100%. Por quê? Porque tinha muitos que responderam mais de um. Eu trabalho com consultoria, com georreferenciamento, com topografia. Mas nós vemos que muita gente, dos autônomos, trabalham sempre com consultoria, né? E nos demais, a gente não tem essa mesma consultoria ambiental. A gente não tem essa mesma distribuição. E isso é outro gargalo onde os profissionais, as entidades de classes podem dar uma boa de uma discutida para tentar levantar um dado. Nós tivemos também a questão de pós-graduando, né, que aqui, quem está fazendo pós-graduação e vendo, basicamente, para entrar hoje no setor público vai começar a complicar. Então, essas pessoas que tem aqui, 60%, 32%, são 19%, tem que começar a se voltar. Antes de começar a dar problema, nós precisamos começar a enxergar onde que eles vão também entrar no mercado de trabalho. E por último, que eu fiquei de apresentar, é o nível de satisfação da engenharia florestal, onde nós tivemos mais de 80% aqui, bem mais de 80% está satisfeito com uma nota acima de 7 com os cursos de engenharia florestal, tá? Então, assim, pessoal, esses são os dados rápidos, tinha mais um ou dois ainda para apresentar, que eu queria deixar para vocês, e nós vamos deixar mais
as perguntas, que a gente quer saber aonde, ou qual a ideia que os engenheiros florestais que estão do outro lado, o que eles estão pensando, o que eles estão vendo da engenharia florestal. E deixar um grande abraço por esse dia especial a todos os engenheiros florestais, tá? Em especial um engenheiro florestal que está passando uma situação complicada, que é o Marcos, tá? O Marcos Vinícius está passando uma situação complicada. Um abração aí, Marcos, tá? E a todos vocês, tá? Desculpa ter passado aí. Capaz, professor. Muito obrigada pela apresentação, pelos dados. E a gente vai aproveitar e vai falar um pouquinho agora do setor público com a Marjorie. Convidamos a Marjorie para falar. Ela possui mestrado na Univates e doutorado pela Unicamp. Trabalhou na área de licenciamento ambiental e foi diretora da Secretaria do Meio Ambiente de Lajeado. Atualmente, ela é diretora-presidente da FEPAM e também é tesoureira da AGEF, Associação Gaúcha de Engenheiros Florestais. Eu vou fazer 3 perguntas para a Marjorie e ela vai ter 5 minutos para responder cada uma. A primeira delas é, aproveitando os dados dos professores, a pesquisa verificou que há 36,2% dos engenheiros florestais atuando no setor público. No entanto, a maioria, cerca de 48%, são docentes do ensino técnico e superior, havendo grande desfalque nas prefeituras municipais e no governo estadual. Na sua opinião, Marjorie, como podemos melhorar a nossa inserção nesse setor, no setor municipal? Boa noite a todos, que agora já escureceu, já é noite, né? Então, vou iniciar parabenizando a nossa classe, que mais uma vez agora nessa reunião mostra o quanto somos unidos e gostamos da nossa profissão. Agora já são 67 pessoas participando, né, desse evento, e tenho certeza que quando a gente divulgar isso nas redes, vão ter muitos acessos, né? Então, quando as meninas me fizeram o convite e a gente conversou sobre do que nós falaríamos, eu fui em busca dentro da FEPAM, que é onde eu me encontro hoje, né, para ver os nossos números, os números da FEPAM. Então, se são tão poucos engenheiros florestais que estão na área pública, e especialmente nesses órgãos de importante decisão, tomada de decisão e que norteiam o desenvolvimento do estado e do município, como que eles estão distribuídos? Então, para vocês terem uma ideia, na FEPAM, são cerca de 320 técnicos das áreas ambientais mais diversas, e desses, apenas 16 concursados engenheiros florestais. São poucos, a maioria deles estão situados dentro do departamento de agrofloresta, e de agropecuária, agricultura e também com a parte de açudagem, mas, mesmo que são poucos, eu tenho muitos engenheiros florestais que ocupam cargos de chefia. Tenho o Cristiano, que é chefe de departamento, tenho a Carol Moura, que é chefe de uma regional. Tenho também uma série de trabalhos importantes do zoneamento econômico-ecológico do estado do Rio Grande do Sul, que é coordenado também por engenheiros florestais. Esses dias estávamos discutindo, engenheira florestal, a Liana, que é da SEMA, também engenheira florestal, e a Clarice Glufke, que é chefe da divisão de saneamento, também engenheira florestal. Então, respondendo à pergunta, antes que termine meu tempo, como é que eu acho que a gente poderia melhorar essa inserção no setor público, e em especial dentro dessas repartições importantes estaduais e municipais? Eu não vejo outro caminho do que a união, tanto das associações como das sociedades e principalmente do conselho. O conselho tem um papel importantíssimo de se fazer presente dentro das instituições e de trabalhar em conjunto. Nessa semana que passou, nós tivemos uma reunião com o CREA a fim de estreitar esses laços da FEPAM e do CREA na questão de fiscalização. E aí, sim, nós temos atividades a fiscalizar, cada um com o seu perfil. A FEPAM, obviamente, não vai fiscalizar a questão da inserção do engenheiro florestal, mas as atividades de fiscalização, elas podem ser conjuntas. Então, eu vejo que cada vez mais é importante
que essas instituições ou essas associações estejam ligadas e conectadas para conseguir ocupar esses espaços. E da mesma forma, dentro dos conselhos, estou vendo aqui o meu amigo aí, parceiro de muitos trabalhos, que atua bastante no CREA, o Guilherme Reisdorfer, nós temos que nos fazer presentes dentro dos conselhos, porque nós somos poucos. Então, dentro dos conselhos, esse trabalho é um trabalho que raramente se ganha algum dinheiro com isso, mas que faz com que a profissão seja reconhecida. Então, assim como nós estamos sempre buscando essa união e sabemos e amamos a nossa profissão, nós temos que estar à frente desses conselhos e dessas associações e buscar o reconhecimento, porque as pessoas ainda conhecem pouco a profissão do engenheiro florestal e ainda sabem pouco de quantas frentes nós podemos bem liderar dentro das habilitações da profissão. Respeitei os 5 minutos? Sim. Mas aproveitando, como é que tu acha que a gente pode se inserir mais na área de agrimensura, na área de liderança, de diretoria, cargos de diretoria, secretariados? Como que tu pode se inserir mais nisso? Uhum. Eu acho que, da mesma forma, a maioria desses cargos de liderança, eles nos trazem mais trabalho e não mais dinheiro. Então, a questão fica nesse ponto de nós querermos estar à frente de secretarias, de instituições, de próprias divisões, querer estar à frente para que a gente possa imprimir a nossa marca como engenheiro florestal. Eu vejo que muitas vezes, eventos que eu participo e o pessoal que trabalha comigo na FEPAM, a Sabrina também trabalhou comigo na Secretaria do Meio Ambiente de Lajeado, tanto na Secretaria do Meio Ambiente como na FEPAM, o meu cargo é de gestão e não é de engenheiro florestal. Mas, por eu ter a formação na área florestal e também, claro, outras formações adicionais durante o mestrado, o doutorado, mas ter tido a prática na área florestal faz um diferencial na hora da tomada de decisões e na hora de criar alguns procedimentos e normativas que são importantes e que se consegue ter essa visão genérica dos fatos. Então, é preciso se doar para estar na gestão e, ao mesmo tempo, toda vez que forem tomadas as decisões, nós pensarmos na importância de ter uma pessoa com a presença do olhar técnico. Então, eu acho que cada vez mais está sendo importante isso, que os cargos de gestão, eles sejam exercidos por pessoas que têm experiência, por pessoas que têm o mínimo de noção sobre aquilo que estão deliberando. Nós definimos uma série de ações importantes dentro das secretarias, dentro da FEPAM, que é a atividade de controle, e eu muitas vezes me pergunto, como é que alguém conseguia presidir essa fundação sem ter noção técnica de licenciamento? Devia ser um pisar em ovos, assim, contínuo. Claro que a gente sempre tem aquela equipe técnica que apoia, aqueles técnicos que pegam junto e que vão junto, mas, além disso, tem coisas que só mesmo o gestor pode definir. E aí é preciso ter certeza sobre alguns temas, e eu penso que nesse sentido fica dificultado. Nós estamos trabalhando no que será um edital de um novo concurso, talvez para o próximo ano, ou ainda para o ano de 2022, e aí, nesse sentido, o que eu solicitei foi que a gente pudesse fazer um levantamento, assim como o professor Fabiano falou, do que nós tínhamos dentro dos setores, quais são os profissionais que atuam, para que se possa fazer uma chamada bastante heterogênea, porque eu acredito que dentro da área de controle ambiental, quanto maior for a diversificação do quadro, melhor será a análise. Então, nós ainda temos poucos engenheiros florestais na FEPAM, a meu ver, poderiam ter mais, porque dentro dos diferentes departamentos e divisões, nós temos profissionais com essa formação
que atuam com brilhantismo. Então, eu mais uma vez, assim, eu parabenizo, porque eu penso que tudo que o professor falou antes, da questão da formação, a formação do engenheiro florestal vem, então, com aquele histórico bastante para produção, madeira, celulose, mas nos dá um caráter de avaliação, de planejamento que falta muito em outras profissões. Então, eu acho que essa formação, por mais que ela seja bastante conservadora, ela gera com que se formem profissionais com bastante consciência de mercado. E isso é uma coisa muito importante nessa área ambiental. Nós vimos ali nos dados dele que muitos engenheiros florestais vão para a área da consultoria. E dentro da FEPAM, a atuação dos engenheiros florestais é na análise ambiental e não na questão de rendimento ou produção da floresta. Então, é preciso, sim, que esses profissionais eles tenham um aperfeiçoamento nessa área de planejamento ambiental, que é uma área que precisa desse olhar diferenciado e que eu vejo que é uma das áreas que mais vai crescer dentro da nossa profissão. Então, respondendo à pergunta da Sabrina, eu acho que não tem outro caminho do que nós nos unirmos e ocuparmos os cargos. Ocuparmos os cargos e bem fazer as escolhas, sempre olhando para essa questão de técnica e de planejamento. Com certeza, Marjorie, muito bem colocado. Agora a gente tem uma pergunta que é mais sobre licenciamento florestal. O que podemos fazer para reduzir a divergência entre os profissionais que fazem o licenciamento florestal, que possuem diferentes interpretações para o manejo da vegetação nativa? Sim, essa é a mais difícil de todas, né? Nós temos, nós diariamente, eu tenho um setor especializado na FEPAM só para responder ao Ministério Público Federal e Estadual. Por quê? Por causa dessas divergências todas. E agora o que está em alta é a questão do bioma Mata Atlântica. E aí nós todos aqui que somos engenheiros florestais e os que nos acompanham sabem que existe uma diferente interpretação do que é melhor para a conservação desse bioma, uma diferente interpretação do que é a classificação de cada estágio sucessional e dos usos adequados a cada uma dessas partes. No Rio Grande do Sul, nós vamos entrar agora num novo momento que também vai falar sobre o bioma Pampa, que foi trazido com a promulgação do novo Código Estadual de Meio Ambiente no início deste ano. Será uma nova guerra, porque nós temos o Pampa, um bioma que está chegando agora, um bioma que é único do Rio Grande do Sul, né? No Brasil é o único que possui essa fitofisionomia, e dentro do Pampa nós vamos ter que definir as regras de uso. Então, ao meu ver, o que pode melhorar essas divergências todas é cada vez mais a gente qualificar aquelas resoluções que definem, por exemplo, os estágios sucessionais. Eu tenho um ranço, vamos dizer assim, com a classificação, com as determinações para que se deram as classificações dos estágios sucessionais da Mata Atlântica. E aí tem uma série de quesitos que devem ser observados e alguns analistas ambientais olham diâmetro e altura, só. O contexto todo daquele fragmento florestal não é avaliado. E aí nós começamos a criar aberrações e áreas encurraladas entre áreas urbanas que não têm importância ecológica significativa e deixamos de ter atenção para outras áreas tão mais importantes, que têm conectividade, que têm riqueza, que têm fluxo de fauna e flora. Então, nós estamos trabalhando internamente, SEMA e FEPAM, e aí nós teremos um momento em que chamaremos as universidades para isso também, para a revisão, por exemplo, da resolução que trata da definição dos estágios sucessionais da Mata Atlântica, para que a gente seja o mais claro possível. Mas ainda assim, as divergências, por exemplo, de classificação entre o que um engenheiro florestal vê e o que um biólogo vê, eles vão existir e eu acho que é da diversidade, inclusive da formação desses profissionais.
Então, também não acho que a unanimidade seja grande coisa, eu acho que tem que ter o debate, o bom debate, o debate saudável de tudo isso, mas nós trabalhamos para que a legislação fique cada vez mais clara e objetiva, e isso diminui os ranços, as diferenças entre as partes. O que nós trabalhamos muito é no sentido de trazer a efetiva proteção ambiental, mas com a inteligência de gestão. No Pampa mesmo, nós estamos discutindo isso. Fizemos uma portaria, uma minuta de portaria, que ficou em consulta de como é que nós trataríamos esse bioma, o quanto que nós iríamos preservar desse bioma. Nós temos o Código Florestal, que traz, então, o 20% do que é a vegetação característica daquele bioma. Pois bem, o Pampa, ele está descrito por muitos especialistas, inclusive grupos técnicos da URGS participaram dessas descrições, como um bioma que coexiste entre a área de campo e a pecuária. Logo, já começa aquele conflito. Se é uma área com uso antrópico, não é uma área de remanescente intacta, e aí o 20% já não cabe. Aí eu tenho uma série de pessoas que entendem que não se aplica o 20%, mas nós precisamos ter a racionalidade e queremos que se mantenha esse bioma. Então, qual é a legislação, qual é o regramento que nós vamos criar para isso? E aí nossa importância está nessas esferas, e hoje a posição que eu ocupo me permite opinar muito dentro da secretaria e ajudar a nortear essa preservação para que a gente use o bom senso e atue no meio termo e encontre os caminhos para a preservação. O que eu comentei antes da inteligência de preservação, já vou finalizar, é a questão, por exemplo, de olhar o Pampa, como ele está distribuindo no nosso estado, e aonde são as áreas prioritárias para conservação. Não há inteligência, por exemplo, em eu determinar 20% e passar a régua para as propriedades e não pensar na conectividade desses locais, ou onde precisariam ter unidades de conservação para preservar aquele bioma. Então, eu acho que não cabe mais a discussão rasa, nós temos que evoluir, nós temos que aprofundar e colocar essas medidas que são de efetiva proteção para dentro da esfera pública. E não se faz isso quando não existem técnicos na ponta, na gestão de tudo isso. Com certeza, Marjorie, a gente sente falta de uma segurança jurídica para poder atuar na área de forma correta. E com certeza é um assunto que a gente vai discutir, estudar bastante ainda, né? Muito obrigada pela tua participação na live, foi muito bom. E agora eu vou chamar o Marcelo Melo Leal, para conversar um pouquinho sobre o setor privado. Marcelo tem 13 anos de experiência na área florestal, e passou pelas empresas Trevo Florestal, Aracruz, Fibra, CMPC, e atualmente é vice-presidente da SOSEF, Sociedade para Santa Mariense dos Engenheiros Florestais. Marcelo, tu está me ouvindo? Estou ouvindo bem. Eu vou fazer uma pergunta para ti, Marcelo. Na tua opinião, um engenheiro florestal pode atuar como um líder na atividade de silvicultura? Primeiramente, boa noite a todos. É uma honra estar participando de pessoas tão importantes no meio florestal. Fazia muito tempo que eu não via tanta gente junto, assim, pensando todas essas ideias de pica-pau mesmo. Em relação à pergunta, sim, eu tive a sorte de trabalhar em várias empresas grandes e pequenas, né? E dá para demonstrar a importância da silvicultura dentro do contexto geral em si. Primeiro é colocar a importância das matérias que são dadas dentro da universidade, que a silvicultura parece que é em torno do que tu consegue juntar todas elas, desde preparo do solo, ecologia florestal, nutrição florestal, olha, quase todas elas se encaixam bem na silvicultura, né? Então, como líder, o que eu acho que é mais importante é a gestão de pessoas. A gestão de pessoas dentro da silvicultura é essencial, porque tu se torna um membro, não apenas um engenheiro florestal, tu faz parte da equipe. E se tu não compreender como as equipes trabalham, como eles entendem o sistema, a parte ambiental, nada funciona.
a gente não pode tratar como se somos engenheiros, nós somos colega de trabalho, porque desde uma cruzada de trator dentro de uma APP, isso para eles não é importante. Para a gente é extremamente importante, todos esses cuidados que a gente tem que ter. Toda a parte de herbicidação, a gente tem que trabalhar junto, não como um fiscal, e sim como uma troca de ideias, e uma ideia que vai além, muito mais além do próprio trabalho em si, que isso vá para fora e mostra a importância do engenheiro florestal. Mas é bastante, frisar bastante a gestão de pessoas, porque sem ela nada acontece. A importância das matérias também que já citei, né, desde tudo, preparo do solo, entomologia florestal, toda essa parte ligada a isso, né, então a gente pode dizer que é fundamental todas essas matérias dadas dentro da universidade e contempladas dentro da própria silvicultura. E eu trabalhei em uma empresa bem pequena, não é tão pequena, trio florestal, que lá eu era tudo, desde segurança, eu só não cortava a árvore, mas fazia praticamente tudo, né? Acordava cedo, ia tudo a campo, isso se torna parte da equipe, né? Então, a nossa importância nunca fica apenas num setor só. A gente tem uma importância muito maior dentro do processo inteiro. A gente faz toda a parte de segurança que eu falei, a parte de corte de madeira, a gente só não pega na motosserra, mas estamos sempre acompanhando toda a parte, né? E a parte da celulose é um pouco mais complexa, né? A gente, como eu falei, a gente tem toda a parte a gente trabalha mais como os fiscais, né? E esses fiscais mostram a importância de todo o conhecimento que a gente adquire de acordo com tudo isso. Então, a princípio, é essa a questão. Com certeza, né? Tem que ser um profissional dinâmico, né? Quais são os nichos de trabalho do ramo da engenharia florestal que tu acha que precisam ser melhor explorados? Pois é, a seguinte a gente conversa sobre esse assunto, né? Eu acho que a florestal está tão... Não tem um nicho específico que a gente que a gente não está atuando. Como a própria pesquisa diz, são vários, quase todos os nichos, a nossa importância é pequena, a gente está perdendo espaço. Eu trabalho muito na parte rural, dificilmente eu encontro um engenheiro florestal fazendo topografia, nunca encontrei nenhum. A parte da ecologia, olha, a gente está perdendo espaço quase em todos os setores. Dentro da própria prefeitura, como a gente estava conversando, o paisagismo é uma coisa que a gente não tem de engenheiro florestal atuando, as melhores espécies para se plantar dentro da cidade, todo esse problema, a própria engenharia florestal junto com a engenharia civil, né, esses novos projetos que estão surgindo, ecologicamente falando, né, a gente não está atuando nisso, é um nicho que está totalmente aberto para a gente, né, com novos projetos, com toda essa parte ambiental junto. Então, não existe um setor específico que a gente não está atuando. Eu acho que todos eles têm que ser mais valorizados pela gente mesmo. E a gente tem que ter coragem, cara, de meter a cara, porque conhecimento a gente tem. E se não tem, a gente vai atrás disso. Então, são vários os setores em si que faltam a presença do engenheiro florestal. Não existe um específico, mas a maioria deles, acho que a gente pode ser muito mais atuante mesmo nesse setor, nos setores. Com certeza. Então, muito obrigada pela participação, Marcelo. Fui rápido, mas tranquilo. Então, agora a gente vai conversar um pouco com o Diogo Barbosa, ele é profissional autônomo. O Diogo é engenheiro florestal e engenheiro de segurança do trabalho. Ele foi presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente e diretor do Departamento de Meio Ambiente do município de Anaumetoque. E ele é conselheiro titular do CREA e também presidente da Cefargs, que é Sociedade dos Engenheiros Florestais Autônomos. E ele é profissional autônomo desde 2009. Diogo, como profissional que atua no licenciamento ambiental pode atuar mais na área florestal e contribuir para o crescimento da sua qualidade? Bom, boa noite, então. Já fui apresentado e eu queria só dizer que, pela explanação do professor Fortes, eu me sinto lisonjeado por fazer parte do setor que mais emprega engenheiros florestais.
Então, o que eu posso dizer do know-how que eu tenho é que geralmente a gente pode se inserir melhor dentro dessa parte ambiental, demonstrando o conhecimento que a gente tem nas várias áreas que a gente atua, ou que pode atuar. Tem capacitação para atuar. Então, eu vi ali o Marcelo falar que não viu muita gente aí na área de topografia, de georreferenciamento. Então, essas áreas aí, nós podemos nos destacar, porque há sombreamento de outras profissões dentro da nossa, mas a gente tem muito mais conhecimento do que eu consigo perceber do que essas outras profissões. Então, para a gente se destacar, é a gente meter a cara, ir lá e mostrar o que a gente pode fazer e que a gente conhece. Mas para isso, a gente tem que fazer uma propaganda nossa, que eu vejo que falta bastante, que eu vejo que as outras profissões fazem melhor que nós. Nós, como engenheiros propriamente ditos, nós somos muito bons, mas a gente tem uma dificuldade grande de a gente se vender, né? Essa é a parte que eu acho que a gente tem que saber um pouco melhor. A gente tem que saber vender o que a gente sabe. Então, a gente pode fazer muita coisa que as pessoas não sabem. Então, nesse âmbito, eu acho que a gente pode melhorar bastante. E aí eu acho que na área ambiental, principalmente, tem essa questão. A gente fala bastante também, que eu vejo com uma grande dificuldade, licenciamento ambiental, mas eu vejo o seguinte, que pelas disciplinas que a gente cursou dentro da engenharia florestal, é complicado a gente caracterizar ambiental, porque lá você vai ter uma engenharia de estradas, lá você vai ter construções florestais, construções rurais, tudo que a gente pode atuar, até inclusive na parte de controle de incêndios, que a gente tem atuado pouco. Então, a gente tem que mostrar o que a gente sabe, que eu acho que a maior dificuldade que nós temos é essa aí, né? É de mostrar, de vender, né? Que a gente chama de endomarketing, né? Que está bastante em moda, a palavra aí. E acho que isso é uma coisa que a gente tem que melhorar. E como a gente pode se destacar mais na área do licenciamento ambiental, Diogo? Justamente, as duas perguntas estão bem conectadas. Bem conectadas, né? Elas estão bem conectadas. Mas eu vejo o seguinte, que a gente deve atuar bastante dentro do setor público, que eu vejo que a gente não tem atuação, a gente vai nos locais, todo mundo se faz conhecer, né? Tu vai lá, tem um biólogo, tem um engenheiro agrônomo, tem um engenheiro químico, e eles vão lá, entregam um cartãozinho, mostram o que eles fazem, e nesse sentido a gente tem uma dificuldade de trabalhar muito grande. Eu tento, nos colegas novos que vêm até mim, puxar eles para dentro, até porque a gente é na Sociedade de Engenheiros Florestais Autônomos, mostrar para eles como que a gente pode se destacar, como que a gente faz, né? A gente tenta colocar todos eles, né? Todos eles, inserir eles dentro dessa sistemática, porque a gente vê que o emprego dentro do setor privado, pelo menos na nossa região aqui, né, que eu sou da região de Passo Fundo, ele é bastante difícil. Então, se a gente não for por esse lado, silvicultura tem meia dúzia de empresas, sabe? Então, a gente tem que dar uma articulada para a gente poder vender. Eu vejo que em nenhum momento dentro da universidade a gente teve uma cadeira que se falasse de empreendedorismo. Então, eu mesmo, quando eu saí de dentro da universidade, eu fui trabalhar com engenheiros florestais autônomos, né? Que era lá o Ferron, que era o Jorge, que era o Glênio. Então, eu aprendi bastante com essas pessoas. Eu fui vendo como que eles atuavam. E eu vi que, ao invés de eu ficar refém, né, de ter que pedir emprego, eu podia criar o meu próprio emprego. E é nesse sentido que eu acho que o engenheiro florestal é importante, né? Ele tem que mostrar isso, porque a gente tem uma carga de saber que a gente vê, por exemplo, outros profissionais de outras áreas, eles não têm. A gente tem um leque maior, vamos dizer assim, enquanto outras faculdades, eles têm mais restrito. Então, a gente tem que saber como atuar. Muitas vezes a gente fica muito especializado numa área e perde oportunidades em outras. Então,
a gente tem essa capacitação, a gente tem que saber abraçar isso e fazer não de maneira atabalhoada, também de maneira correta, né? Fazer bem certinho, fazer adequadamente, fazer a coisa andar. Então, nesse sentido, eu vejo que a nossa profissão, ela pode, e eu acho que vai, inclusive, melhorar bastante, né? Com certeza, a gente precisa ser visto, né? A gente precisa aparecer mais. Aproveitando isso aí a gente tem dificuldade nisso aí. Uhum. Aproveitando para lembrar que a GEF e a SOSEF fizeram um ofício e a gente está mandando para as prefeituras municipais um ofício com as atribuições dos engenheiros florestais para conhecimento das prefeituras municipais. Eu também gostaria de contribuir, Sabrina. A FEPAM também pediu ao CREA uma lista com as atribuições de todos os profissionais, e aí não só do engenheiro florestal, mas de todos os profissionais, para que a gente crie dentro da instituição, dentro da FEPAM, uma instrução normativa interna de quais os profissionais podem ser responsáveis por quais atividades. A dúvida surgiu principalmente em projetos de aterros sanitários que eram assinados por profissionais que nós não tínhamos certeza da habilitação. Então, todos os conselhos foram oficiados pela FEPAM e nós estamos aguardando o retorno. Muito importante isso, Marjorie, para a gente não atuar na área errada, né? Não acabar sobrepondo a atuação de outras pessoas, outros profissionais, e nem eles na nossa. Aproveitando que o Diogo é presidente da CIFARG, e eu vou fazer uma pergunta para ele sobre as entidades de classe. Como é que a gente pode fortalecer as entidades de classe? Olha, eu sou presidente de uma e eu vou falar uma coisa que eu não vi acontecer enquanto eu estava dentro da universidade, que é as entidades de classe se fazerem presente lá dentro. Na verdade, eu fui saber exatamente como é que funciona o CREA, como é que funcionam as entidades de classe depois que eu saí lá de dentro. E isso aí, para te conseguir o engajamento de quem já saiu da universidade, é muito mais difícil. Então, é por isso que as pessoas os engenheiros florestais, a maioria deles não participam das entidades de classe, porque eles não sabem como é que funciona. E você vai conseguir isso antes de sair da faculdade, porque depois, para tu pegar esse profissional quando ele já está fora e trazer para dentro da entidade, mostrar como é que funciona, como é que é, a importância de a gente estar unido, né, em função da classe, é muito mais difícil. Então, eu vejo que a atuação das entidades de classe, ela é falha, se não é quase zerada, antes do profissional se formar. Então, ali que a gente deve atuar. E não só isso, a gente também pode atuar um pouco mais, né, levando ao conhecimento do que qual que é as atribuições do engenheiro florestal, que vem na pergunta anterior que a gente falou, do que nós podemos fazer para melhorar, que é levar o conhecimento do que a gente pode fazer. E eu vejo, assim, que a gente tem um leque de atribuições muito grande, só que muitas vezes a gente não sabe. E o maior problema que eu vejo é que quando a gente sai da universidade, a gente fica muito temeroso em saber fazer. Será que eu posso fazer isso? Será que eu posso fazer aquilo? Será que eu posso fazer aquele outro? Então, onde é que a gente se agarra? Com o pessoal das entidades de classe que tem mais experiência que nós. Então, seria importantíssimo as entidades de classe pensar um pouco mais em atuar com o estudante, né, o universitário. Até, inclusive, ano passado, eu mesmo, representando a Cefargs e o CREA, eu fui dar uma explanação no Dia do Engenheiro Florestal na universidade lá de Frederico, né? Então, o pessoal lá me recepcionou muito bem e eu vi, assim, que o pessoal não sabia de muitas coisas que podia fazer e ficou, assim, surpreso na hora que eu falava. E até fui questionado de algumas questões, né? Assim, mas isso aí a gente pode fazer, porque falaram que não dava, eu disse, não, funciona assim, assim, assim. E esse conhecimento vem porque quem delibera, inclusive, das nossas funções é o CREA, né? É a Câmara Especializada da Engenharia Florestal.
Então, se a gente não tiver inserido nesse meio aí, a gente vai acabar deixando passar coisas que a gente poderia fazer e acaba não fazendo por medo, ou por a gente achar que não pode. Com certeza, a gente precisa se unir e ser mais representativo dentro do sistema, né? Isso. Muito obrigada, Diogo, pela tua participação, foi bem importante, trouxe bastante novidade para nós. Muito bom, muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Agora eu vou passar para a Sabrina, que ela vai fazer algumas perguntas que foram enviadas por e-mail da live. Então, todos vocês conseguem me escutar? Sim? Então tá. Eu sou a Sabrina, nós disponibilizamos um e-mail para a live e recebemos 3 perguntas até o início dela. A gente não vai fazer as outras, porque a gente vai passar muito do nosso horário. As 2 primeiras perguntas são para os professores, que a temática é das universidades. Eu vou fazer a primeira delas, daí os professores veem quem que gostaria de responder. Eu vou falar o nome da pessoa que fez a pergunta, eu vou fazer como ela mandou para nós, tá? Percebo uma alienação do engenheiro florestal gaúcho em relação aos demais do Brasil. Tive a oportunidade de trabalhar por longas datas em outros estados e até conhecer a realidade da profissão em outro país. Mas, de fato, não sabemos mais para que serve a profissão. Ressignificaram aqui no Sul, porque não há mais contato com as únicas práticas que nos tornam realmente engenheiros florestais, como o manejo, por exemplo. Por que o FSM dormiu nesse ponto? 5 minutos para responder. Eu acho podia começar com o professor Edson Cantarelli, depois a Bruna Denardim, depois o professor Luciano. Pode ser? Eu não sei se o Edson conseguiu entrar. A Bruna. Entrei, mas entrei agora há pouco. Acho que é melhor a Bruna antes aí para eu pegar melhor o assunto. Pode ser? Pode ser? Então, o Luciano vai começar, depois a Bruna, que eu não sei, eu acho que ela não caiu. Ah, não, ela tá ali, desculpa. Bruna, pode falar. Oi, boa noite a todos. É uma satisfação participar desse encontro com todos vocês. Também estou vendo aqui que a gente tem vários alunos e ex-alunos da Unipampa, né? Eu não sei, Luciano, acho que essa pergunta foi mais, talvez, voltada para a UFSM mesmo, mas pensando nos tempos até de aluno na UFSM, eu acho que realmente a gente foi pouco explorado, né? Eu acredito essa parte do manejo, não pouco explorado, é bastante explorado, mas o foco normalmente é o mesmo, né? E eu acredito muito que a gente tem que abrir os horizontes, principalmente em relação ao manejo de florestas nativas, né? Eu acho que nós, como engenheiros florestais, temos que lutar por isso, né? Lutar pelo manejo da floresta nativa e ninguém mais do que nós, além de saber, né, explorar essas florestas, eu acho que também tem conhecimento, né, suficiente para preservá-las, né, conservá-las. Então, aqui na Unipampa, eu vejo que, eu não sei se eles estão se referindo mais a aulas práticas, né, essa pergunta que os alunos, talvez, acho eu que seja um aluno, tenha feito, e aqui na Unipampa, realmente, a gente tem grandes dificuldades, né, principalmente em relação a saídas de campo, a recursos, né, então, às vezes, os alunos, eles ficam um pouco, talvez, se sentindo, não digo prejudicados, mas nesse sentido, né, de não ter tantas práticas, tantas saídas de campo, enfim. Mas, como os outros colegas falaram muito bem, eu acredito, gente, que vocês não precisam se preocupar tanto, óbvio que precisam, né, se preocupar com o conhecimento, com o que vocês aprendem em sala de aula, enfim, mas
vocês tendo um foco, eu acredito que sendo bons alunos, né, e trabalhando a forma de se comunicar, como os colegas já falaram, que eu acho que eu sempre falei isso para os alunos, é muito importante a gente conseguir essa comunicação, conseguir saber falar com os outros. E o manejo está envolvido em tudo isso, né? O manejo não é só ir para o campo e calcular volume, né? O manejo engloba muitas outras coisas, né? Eu não sei, talvez agora se o Edinho quer complementar ou vocês, guris. Pode ser? Então, complementando o que a colega Bruna, minha amiga, falou, veja, às vezes os alunos, né, que cursam aí o nosso curso, enfim, né, eles se confundem um pouco, porque o curso de engenharia florestal, seja aqui no campus sede, seja em Frederico Westphalen, seja no Unipampa, oferece um leque de disciplinas muito grande, né, e o que permite, obviamente, que a gente tenha diversos rumos, diversos caminhos para atuar no mercado de trabalho, né, uma infinidade deles. Mas eu pergunto, o que ainda nos diferencia, né, nós, engenheiros florestais, dos demais profissionais ligados à questão rural, digamos assim, né? Comparando com biólogos, agrônomos, zootecnistas, é ainda, e veja, coloco entre aspas, ainda a nossa capacidade de formar florestas, conduzir, manejar a floresta. Esse é o nosso diferencial, né? E deve ser ainda o nosso diferencial. Veja, a parte ainda de tecnologia da madeira, essa nós já, entre aspas, né, já perdemos a primazia, digamos assim, já perdemos o domínio completo, porque tem cursos aí espalhados em todo o país de engenharia industrial madeireira, né? Então, por isso que eu insisto naquele egresso para, pelo menos, né, direcionar ele nessa questão. Ele optar por várias atividades, várias outras, e até mesmo a questão ambiental, não tem problema algum. Deve, como eu falei, né, é indissociável a questão de trabalhar com floresta, seja ela de monocultivos ou seja uma floresta nativa, sem a questão ambiental. Mas eu acho que todos nós, né, professores, e temos que nortear os alunos aí nessa parte. A Bruna falou em manejo de florestas nativas, tá? Isso para nós ainda aqui no Rio Grande do Sul é um sonho, né? Eu acho que os nossos professores aí mais velhos, antecessores, enfim, eu acho que deram uma direção, pavimentaram um pouco do caminho e cabe a nós tentar, ao longo de muitos anos ainda de pesquisa, tentar tirar um pouco de proveito daquelas florestas, daqueles fragmentos de floresta nativa, passíveis de tirar algum recurso. Quando eu falo em recurso, eu estou falando mais em madeira. Outros recursos ali, obviamente, né, sementes, folhas, enfim, né, estão sempre presentes aí. Mas a questão da madeira, nós temos aí, sabidamente, várias espécies florestais aí importantes, cedro, louro, canjerana, angico, tibaúva, grápia, cabriúva, né, e outras nem tanto conhecidas como da grande maioria, tajuva, batinga, cacheta, camboatá, são espécies muito importantes, né, mas o que você sabe sobre elas, né, pouco ainda, né, você sabe reconhecer, a dendrologia vai ali, mas manejar a floresta nativa, obviamente, a gente não, pelo menos aqui no nosso Rio Grande do Sul, ainda isso é uma coisa, eu vejo como distante. Então, essas florestas, sim, cumprem muito mais uma função ambiental, ecológica, né, porque elas estão, as florestas no Rio Grande do Sul, sabidamente, elas estão onde? Nas áreas mais dobradas do relevo, e elas exercem, e devem exercer, né, muito mais aquela função de proteção, né? Então, agora, sem tirar, obviamente, as outras funções. Ao mesmo tempo que uma floresta nativa, numa encosta, ela exerce fundamentalmente a função de proteção, então a função ecológica, a proteção de fauna, flora, das encostas, enfim, ela, ao mesmo tempo, isso não é excludente, ela pode cumprir as outras funções. A função de produção,
né? A função de equilíbrio climático, a função até mesmo, perto de grandes centros urbanos, a função de recreação. Então, as 4 funções da floresta, né, elas não são excludentes, elas são, no máximo, concorrentes entre si. Então, uma floresta nativa, hoje no Rio Grande do Sul, que está nessas áreas dobradas, fundamentalmente, os resquícios que nós ainda temos, cumpre principalmente essa função ecológica, de conservação, digamos assim, né? Mas eu acho que trabalhar ao longo do tempo, para quem sabe, né, obter madeira de uma ou outra espécie sem comprometer a parte ambiental, isso sim é exercer, no meu ponto de vista, a verdadeira engenharia florestal. Né? Países como a Áustria, falo da Áustria porque tivemos forte influência, como eu falei antes, de professores vindos de lá e professores nossos que foram fazer aí seus doutorados, enfim. Né? Então, a Áustria, todas as florestas nativas deles, né, são exploradas, mas exploradas de forma sustentável. Né? Então, a sustentabilidade é o alicerce que nós temos. Né? Então, é nesse sentido aí. Mas eu acho que o foco, né, para o aluno que entra, até para ele não ficar numa encruzilhada muito grande de opções, ele tem que ter isso em mente. O que ele vai fazer depois, com todas as informações, com todas as disciplinas, aí sim ele vai trabalhar e vai buscar um pouquinho mais desses assuntos para complementar e exercer a sua profissão na área que ele escolhe. Tá? Essa é a minha opinião particular sobre esse ponto. Professor Edson Cantarelli? Pode ser. Boa noite a todos. Bom rever aí ex-colegas, ex-alunos. Eu acho que isso que o professor Luciano colocou vem ao questionamento, né, do manejo, a influência de Santa Maria, né, a gente teve uma influência muito grande do perfil dos nossos docentes, e Santa Maria sempre foi reconhecido muito forte pelo manejo, né. Talvez aquele manejo tradicional ou o manejo que nós aprendemos e que é característico da formação da UFSM, ele tenha mudado um pouco e talvez seja essa a indagação aí, o questionamento. Mas eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para dizer que eu acho que nós estamos num momento, e poucas vezes a gente conseguiu reunir aí 90 profissionais da engenharia florestal. É um momento que hoje nós podemos estar comemorando, né, a nossa profissão, mas também acho que é o momento de nós revermos as atribuições e o perfil do engenheiro florestal que nós queremos para o futuro. A engenharia florestal de 1970, ela não é a mesma de 2020. E muitas vezes a gente fica muito nas 3 grandes áreas, né, silvicultura, tecnologia e manejo. Mas eu acho que nós temos que rever, tem muitos profissionais hoje em várias áreas que estão surgindo, e que o engenheiro florestal tem as disciplinas e a formação para essas novas áreas. O Diogo colocou ali a questão de incêndios, o Eliandro vem colocando a questão do paisagismo, e, enfim, outras situações. E eu acho que é o momento de nós discutirmos as novas atribuições, as novas áreas do engenheiro florestal, que possivelmente vão ser diferentes das de 2040. Mas é preciso a gente fazer esse levantamento, e como conselheiro do CREA, essa é uma das demandas que nós estamos colocando. E também outra reflexão que nós temos que fazer, recentemente foi feito um levantamento, que eu acho que é importante todos saberem, através da nossa Câmara, a assessora Roberta, engenheira florestal, ela fez levantamento. O Rio Grande do Sul formou, em todos esses anos, 50 anos de engenharia florestal no Rio Grande do Sul, formou 1.956 profissionais, tá? E desses 1.956, hoje nós temos aí 1.025 atuando. Então, nós estamos formando 2 engenheiros para um atuar. A cada 2 engenheiros nós formamos, um está atuando. É claro que a gente sabe que alguns estão em outras áreas, ou outros não estão registrados, mas a gente conta esses que estão em registro, são os que estão emitindo RT e que estão exercendo a profissão legalmente. Então, nós temos que rever por que isso, por que formamos tão poucos profissionais nesse tempo, né? Claro que era um curso só,
mas a Unipampa já formou 152, o campus aqui de Frederico 294, e esse total aí que nós vamos chegar possivelmente desse ano a 2.000 formandos. Então, precisamos ver aonde que está esse profissional e por que ele não está atuando. Era isso, obrigado. Agradecemos as respostas dos professores e passamos para a segunda pergunta. Por que os recém-formados saem tão alheios ao que o mercado necessita, como conhecimento de softwares, mercadológicas, tipos de produtos e modelos de negócios? Sabrina, só repete a pergunta que deu uma cortada, não sei se foi só para nós aqui ou se foi para todos. Tá, eu vou repetir então. Por que os informados saem tão alheios ao que o mercado necessita, como conhecimento de softwares e máquinas, aplicações mercadológicas, tipos de produtos e modelos de negócios? Bom, eu vou começar depois a professora Bruna, o professor Edinho, Edson, se quiserem comentar. Nessa questão aí, como o professor Edson tinha comentado ali, nós temos algo que a gente está num divisor de águas agora. Literalmente, quem se formou na década de 70, ou agora no ano 2000, não mudou muito. A forma de dar aula é a mesma. Mas veio a tecnologia. E essa tecnologia não está chegando ainda como deveria. A maior prova está sendo agora. Nós estamos dando aula remoto para 30%, talvez 40% dos alunos, de alguns, porque vários não têm acesso à internet ainda. Então, realmente existe esse abismo, né? E isso aí vem ao encontro do que o professor Luciano tinha comentado. Como é que nós vamos preencher essa lacuna? Porque é uma lacuna. Agora, o engenheiro florestal formado no Rio Grande do Sul, ele tem uma ampla leque de disciplinas. Mas como é que nós não temos como chegar em todos da mesma forma? É impossível. Isso aí, o GESA como um todo, nós não conseguimos visualizar. Qual foi a pergunta dele que eu esqueci? Porque assim, ó, nós não temos como eu esqueci a pergunta que eu estava falando. Das profissões, dessas... Alguém me ajuda? Como é que é a pergunta? Por que os recém-formados saem tão alheios? A pergunta foi a seguinte: por que os recém-formados saem tão alheios ao que o mercado necessita? Sim. Daí, o que acontece? Sabrina, depois eu peço a palavra, tá? A questão da alienação, isso, hoje, 10 anos como docente, hoje eu vejo algumas coisas, algumas falhas, que os alunos, quando ainda dentro da academia, eles tentam fazer o mais fácil, sempre. E vários fizeram isso, fizeram mais fácil. Eles não fizeram bons estágios. Vários alunos, quando saem, daí eles começam a pensar assim, pô, agora eu quero trabalhar. Eles acham que vão simplesmente ligar uma chave e a partir dali eu sou engenheiro florestal. E não é assim. Ele nunca entregou um relatório no dia. Sabe? E daí quando ele se forma, ele cai na realidade, pede um relatório para ele. Daí o que é a primeira coisa que ele tende a fazer? Reclama dos que os professores isso não ensinaram. Mas e a meia culpa do aluno? Né? Claro que tem falha dentro da universidade. Um exemplo, olha, nítido assim, ó, que eu tenho hoje é o Excel. Quem é da turma de 2002, que se formou ali pelos anos 2000, foi a transição quando começou o Excel. Hoje, os alunos sabem menos de Excel dentro da universidade do que nós, na época que tinha 1 ou 2 computadores. Mas pergunta do Facebook ou do WhatsApp, sabem tudo. Ou do PS4. Então, é esse tipo de coisa. E daí, quando eles se formam, o aluno sai alienado. Mas tem
hoje, e nós, por meio desses dados que nós levantamos, a gente conseguiu pegar esse perfil. Claro que tem falhas dentro da universidade. Como eu disse, tem essa lacuna que ainda não chegou a todos, mas aquele aluno que corre atrás dentro da universidade, né, que faz bons estágios, que procura, ele consegue, normalmente, um bom estágio e consegue se empregar. Agora, ele tem que ter essa visão, porque realmente como é que eu vou dizer? A imaturidade. É uma coisa que eu vejo se é imaturidade. Como pessoa. Eles acham que eles simplesmente, o dia que eles recebem o canudo, a partir dali eu sou engenheiro florestal. E aí, a partir dali, eu sei fazer as coisas, e não é assim. Por isso que hoje, uma coisa que nós estamos, claro que isso são coisas que vão demorar tempo, né? Mas uma coisa que nós estamos obrigando, a gente não pode, mas nós estamos cada vez mais instigando os alunos a fazer estágios, bons estágios, extracurriculares, inclusive. Por exemplo, o aluno quer trabalhar em empresa, daí ele quer trabalhar em empresa e faz um estágio na prefeitura. Nada contra, mas se tu quer trabalhar em empresa, tu precisa fazer um estágio numa empresa para as pessoas te conhecerem. E vice-versa, se tu quer trabalhar, fazer concurso, conhecer mais sobre leis, tu vai trabalhar na prefeitura, fazer um estágio na prefeitura. Esse tipo de direcionamento falta bastante, né? Essa é a minha opinião, não sei se os colegas concordam aí. E desculpa ter esquecido a pergunta, porque a cabeça não é boa. Eu peço a palavra, então. Eu concordo. Pode falar, Diogo. Eu concordo em partes com o Fabiano, o professor Fabiano, mas eu vejo que tem um grande problema que eu passei, é que, na verdade, os professores que estão dentro da universidade, eles nunca trabalharam fora. Eles não têm o conhecimento do que acontece aqui fora. Então, quando a gente chega aqui, a gente fica totalmente perdido, não sabe o que fazer. É nesse sentido que são importantes as entidades de classe, para a gente se amparar em quem já está aqui, né? Senão, a gente conhece só o colega que saiu com a gente no mesmo ano, a gente não vai ter esse conhecimento. Então, para mim, não todos os professores, né? Mas alguns deram muito bem a disciplina, mas não passaram o conhecimento de como aplicar aqui fora. Então, é o que a gente chama, depois que a gente sai, que é o professor de laboratório. Sabe tudo da disciplina, mas não sabe como colocar isso na realidade para nós, o que a gente vai aprender aqui fora. Na outra questão dos programas, eu vejo, por exemplo, uma falha gigante na engenharia florestal, é um engenheiro, seja ele da modalidade que for, não saber trabalhar com AutoCAD. Um engenheiro não saber trabalhar com AutoCAD, por que nunca foi colocado isso dentro da grade curricular, uma coisa básica, né? Tem alguns programas básicos que dão a noção do todo para nós. O AutoCAD é um desses que existe há anos, e aí o que foi dado para nós lá, foi dado, não desmerecendo o Excel, né, que aí o professor Fabiano falou, daram aí para nós mexer em Excel e não sei o que, umas coisas assim que a gente aprende em cursinho, aprende até no YouTube. Agora, o AutoCAD a gente não aprende, né? Então, eu acho que um pouco, sabe, não tirando, porque ficou imputado essa dificuldade só pro egresso, e, na verdade, eu acho que a universidade não está com a visão para fora. Então, existem diversos softwares que vêm sendo utilizados há diversos anos, mas um software básico que é o AutoCAD nunca ninguém se deu por conta. Eu saí da universidade, tive que fazer curso e aprender sozinho, porque eu não sabia mexer com isso daí. É uma coisa básica hoje em dia. Como é que vai fazer um projeto de estrada, como é que vai fazer um projeto de georreferenciamento, que é o que a gente trabalha direto aí, sem saber o CAD. Então, eu acho que essa visão aí é porque muitas vezes os professores, eles não trabalharam aqui fora. Eles não têm a realidade do como que funciona aqui. Então, era isso. Obrigada pelas respostas. A gente tem a participação de... Pode falar, professor. Não, só uma... Desculpa, pode terminar de falar. Pode falar. Não, só ali para um detalhe, realmente existe essa falta,
Só que se nós começarmos a pegar todos os softwares que faltam, essa aí é uma parte que nós não temos. Eu falei do Excel. O aluno não sabe Excel hoje, que é o básico. Tu imagina CAD. Né? Outra questão que tinha comentado é a questão do estágio. É por isso que o aluno precisa fazer estágio. Se ele não fizer estágio extracurricular, ele não vai pegar esse tipo de coisa. E aqueles que têm hoje empresa ou que estão trabalhando e passam estagiários, às vezes dá sorte, bons estagiários, mas às vezes vocês veem que pessoas não estão tão bem preparadas ainda para atuar em algumas situações. Fabiano. Né? Mas realmente tem essa falha, e essa falha nós estamos aos poucos tentando mudar. Só que isso daí, pessoal, isso aí é coisa para 10, 15 anos, tá? Eu queria contribuir só com os Exato, com os professores e também com o Diogo. Eu acho que existe essa problemática nas duas pontas, né? Mas jamais a universidade vai poder se nortear unicamente pelo que o mercado de trabalho quer, até porque a nossa profissão tem um leque gigantesco. Então, como vocês bem falaram, existem as disciplinas e também as optativas, onde a pessoa segue o seu rumo. E também fui docente há alguns anos aqui na universidade particular, na Univates, para alguns cursos ligados à área ambiental, e vejo cada vez mais esse aluno que vem tão cru e que vem tão pouco profissional e tão pouco instigado a buscar, a se formar um profissional mais completo. Mas eu acho que a nossa live aqui, para mim, assim, foi extremamente satisfatório ver a pesquisa que vocês fizeram, que os professores fizeram. Então, assim, eu sou de uma turma que ama Excel, que sabia e que usa até hoje o Excel. Eu me formei em 2006, mas eu vejo assim, os meus professores jamais teriam a preocupação de fazer um levantamento onde estão os profissionais da engenharia florestal, quais são os nichos, e a partir daí poder delinear quais são as necessidades. O Rutter participou comigo, acho que o Guilherme também, nós tínhamos turmas de mais do que um ano de entrada, que nós lutamos para atualizar uma grade curricular e incluir disciplinas que fossem mais de agrofloresta, mais ambientais e menos produção, celulose e papel. E aí sim, algumas coisas já se modificaram, mas eu acho que a iniciativa de vocês, como professores, de estar conhecendo o mercado, de participar dessas lives e de incentivar os estágios, não só na cadeia produtiva florestal, já mostra um amadurecimento. E como bem falaste, daqui, 5, 6 anos, a gente tem o retorno de tudo isso. É um caminho lento, mas a conexão entre a universidade e a parte profissional, seja da parte pública ou da parte privada, sejam as entidades estando presentes nas semanas acadêmicas, ou a existência de programas universidade e setor público, elas são de suma importância para que a gente consiga lapidar esse profissional e que ele consiga chegar a todos, mas nada disso será suficiente se o aluno não estiver com o propósito. Nada disso. É o aluno que faz o seu currículo, é o aluno que sai preparado ou não, dependendo de como ele é. Porque todos nós já fomos alunos e ficamos muito tempo só fazendo festa, né? E depois disso a gente percebeu que a gente tinha que se fixar em alguma coisa e de acordo com as nossas aptidões e preferências, nós nos tornamos mais especialistas em uma área ou outra. Então, eu acho que também é um apelo para esses alunos que estão nos assistindo de aproveitarem o momento da universidade e buscarem toda a parte educacional que a academia tem, mas também de se aventurarem nos estágios para poder pegar essa vivência que é tão importante depois que eles saem da academia. Obrigado pelas respostas. Eu só gostaria de ressaltar, aproveitando que o Diogo comentou sobre as entidades de classe, que hoje, participando da live, nós temos 3 entidades de classe, a Cefares,
a SOSEF de Santa Maria e a AGF, né, que é a Associação Gaúcha de Engenheiros Florestais. Então, o engenheiro florestal poderia buscar uma entidade de classe que mais se adeque, né, à sua situação, que daí nós podemos se fortalecer e também, quando saem da universidade, poder se ajudar, que nem ele falou, a gente pode se ajudar a trocar experiência, né, às vezes a gente está num ramo novo, que não viu muito na universidade, não fez o estágio, então a gente se ajuda bastante, né, nas entidades de classe. Eu vou fazer a última pergunta agora, que foi mandada por e-mail, e ela é mais condizente com a Marjorie para ela responder. A criação de departamentos florestais em prefeituras com atribuições em reflorestamento em pequenas propriedades, parques e praças, arborização urbana, entre outras, pode contribuir para absorver parte de engenheiros florestais? Pode repetir a última parte? Eu vou ler toda ela para vocês verem bem. A criação de departamentais em prefeituras com atribuições de reflorestamento em pequenas propriedades, parques e praças, arborização urbana, entre outras, pode contribuir para absorver parte de engenheiros florestais? Eu sou a pessoa da desburocratização e não o contrário. Então, eu acho que a criação de departamentos e a criação de caixinhas para colocar os engenheiros florestais não é o caminho. Na minha opinião, a gente precisa da iniciativa e, sim, da criação desses instrumentos. Tu mesmo, Sabrina, fizeste aqui em Lajeado um plano diretor de arborização urbana. Então, eu acho que os engenheiros florestais, e aí a gente poderia utilizar os conselhos e as entidades para instigar os órgãos públicos, as prefeituras, para a criação disso. É muito importante, por exemplo, que se tenha um plano de arborização urbana. É muito importante que se tenha plano de recuperação de nascentes, por exemplo. Mas eu não acho que seja o caminho a criação de departamentos. O que é o caminho é a identificação disso, e, por exemplo, dentro de um município, como é que poderia se fazer isso, digamos que não houvesse um engenheiro florestal na prefeitura? Nós todos somos também cidadãos que vivem nos seus municípios e que participam dessa sociedade. Dentro, por exemplo, da atualização dos planos diretores, que aconteceu, está acontecendo em grande parte agora, nesses últimos anos, porque está fechando o tempo de validade dos planos diretores. Se a gente, como sociedade organizada, nós nos manifestarmos na necessidade de um plano de arborização para o município, e aí também os conselhos, dentro das suas regionais, entrarem em contato com as prefeituras, isso sim vai criar necessidade, vai mostrar a diferença de se ter um corpo técnico especializado. Mas a resposta da pergunta é, não acredito que tenha que se criar departamentos, divisões específicas, porque eu acredito que o engenheiro florestal ele tem que atuar junto às outras profissões e não ficar fechado ou limitado só a essas ações que são tão bem feitas por ele. Muito obrigado, Marjorie, pela tua contribuição. Nós agradecemos a participação de todos, né? Foi uma live muito espetacular, assim, além das nossas expectativas. 94 pessoas participaram. As demais perguntas podem ser encaminhadas para o e-mail que a gente disponibilizou, que é liveflorestal2020@gmail.com, que elas serão encaminhadas aos participantes, dependendo da temática, para serem respondidas. Alguém tem mais alguma consideração a fazer? Ou o Edilberto vai falar agora. Boa noite a todos, colegas. Só lembrando que a ideia é de que se repita esse tipo de encontro todos os meses. Então, a proposta é que a gente já agende para o dia 12 de agosto uma outra live, agora já com os cadastros no Google Meet. Tá bem? Obrigado.
Obrigada a todos.